É... Bom, meu nome é Eliane Xavier, eu sou mestre em Física Teórica na área de cálculo quântico pela Federal do Paraná. Fiz uma carreira tradicional na física até quando eu segui por esse outro caminho do link com a espiritualidade, que foi após conhecer o Lama Padmasambhava, que é um lama do budismo, um lama do Rio Grande do Sul, que também é um físico, era professor da Federal do Rio Grande do Sul, também na área de física quântica. E eu tive um insight muito profundo de perceber que tudo aquilo que eu havia estudado na faculdade, na universidade, no mestrado, fazia um link muito claro e muito profundo com o que eu estava praticando dentro do budismo. Então, para tentar mostrar um pouco para vocês de onde surgiu essa conexão, eu vou falar aqui de uma maneira bem breve sobre a física quântica. A teoria quântica é uma parte da física que nasceu na virada do século, né, na entrada do século XX. Nós agora já estamos no século XXI, né, e o paradigma clássico ele é uma visão de mundo do século XIX, né, algo já muito atrasado. E a física quântica ela surge por uma dificuldade, uma limitação dos modelos clássicos de explicar alguns fenômenos que eram observados no laboratório. Então, o método científico ele funciona dessa forma. Nós temos os experimentos e temos as equações que prevêem resultados que têm que ser confirmados no momento da verificação experimental. E houve essa limitação, né? Na virada do século tinha o problema da radiação do corpo negro, que a física clássica não dava conta de explicar, e o Max Planck, ele brinca, como se diz na literatura, que ele, por um ato de desespero, ele propôs a ideia da quantização. Então, a energia que era vista como uma onda, algo contínuo na física clássica, passa a ser entendida como pacotinhos de energia que vieram a ser chamados de quantum, e assim nasce a física quântica. Então, o Max Planck ele é tido como o pai da física quântica. Em 1905, o Albert Einstein usa essa ideia da quantização de Planck, a equação de Planck da quantização da energia, e aplica esse modelo para explicar a radiação do corpo, para explicar o efeito fotoelétrico, que também, mais uma vez, foi uma limitação dos modelos clássicos em explicar um fenômeno que era observado no laboratório. Esse trabalho, o Einstein ganha o prêmio Nobel por ele, e alguns autores chamam de a nova física quântica. É realmente quando a física quântica ganha credibilidade, ganha força, porque aquele mesmo modelo estava sendo usado novamente para descrever um fenômeno complicado pelos olhos da teoria clássica, e mais uma vez a teoria tem sucesso, além do sucesso que já havia tido na explicação da radiação do corpo negro. Então, isso só para trazer um pouquinho para vocês o nascimento da física quântica. E agora eu vou falar rapidamente de alguns pontos principais do paradigma quântico. O Andrew falou a questão da verdade. Então, isso é um ponto que normalmente não fica claro na ciência, que entendermos que a ciência trabalha com modelos. Para quem não está no meio científico, para quem não é do meio acadêmico, isso fica totalmente obscurecido. Nós vemos teorias físicas, nós vemos descrições da natureza, e achamos que aquilo representa algum tipo de verdade, mas na verdade não existe essa verdade única. O que existe são modelos que se renovam com o tempo, que evoluem com o tempo.
Um exemplo muito claro disso são os modelos atômicos, que na física newtoniana acreditava-se que o átomo era uma pequena bolinha cheia de matéria condensada e que nada poderia quebrar. E depois descobriu-se o elétron, aí já veio o modelo de Thomson, do pudim de passas, que o átomo era uma massa contínua de carga positiva, com elétrons entremeados, como passas num pudim. Depois, em 1911, Rutherford descobriu o núcleo atômico, que é algo muito recente, que você pensar pouco mais de 100 anos atrás, não se sabia que o átomo tinha um núcleo, e hoje nós estamos aí super avançados já nessa área. Então, aí veio o modelo de Rutherford, que é o mais conhecido até hoje, que a gente tem o núcleo pequenininho, com os elétrons todos espalhados em volta. Depois, em 1913, Niels Bohr usou a ideia da quantização para quantizar as órbitas dos elétrons dentro do átomo. Então, esse é o modelo atual que a ciência usa, que nós temos o núcleo e as órbitas quantizadas, onde os elétrons orbitam. Daí vem a ideia do salto quântico, que é o salto quântico, é quando o elétron muda de uma órbita para outra. Só que ele não faz uma trajetória, né? Ele desaparece de uma órbita e aparece na outra, porque no mundo quântico não existe trajetória. O mundo quântico ele funciona por energia e frequência. Cada órbita tem uma energia e uma frequência específica. Quando o elétron absorve um pacotinho de energia, muda a sua energia, muda a sua frequência, ele desaparece de uma órbita e aparece na outra que tenha energia e frequência correspondente. Então, os modelos científicos, eles vão mudando, eles vão se renovando. E é importante entender que o materialismo científico, que é o paradigma que atua hoje, né, que ainda domina o meio acadêmico, ele tem muitas limitações também. Perdão. Então, é um paradigma que deixa de responder muitas coisas, que traz uma visão do universo muito limitada. E a teoria quântica, ela expandiu muito a nossa maneira de compreender o universo, compreender a nós mesmos, porque Niels Bohr introduziu a questão do observador. Quem já olhou um pouquinho de física quântica, já teve curiosidade, já se deparou, com certeza, com o famoso experimento da fenda dupla, que é aquele experimento que o elétron se divide, passa pelas duas fendas, interfere com ele próprio e forma uma franja de interferência no segundo anteparo. Mas o elétron não era uma partícula, nós todos não estudamos que o elétron é uma partícula fundamental. Como que pode uma partícula se comportar como uma onda? Então, a teoria quântica, ela chega dessa forma, ela chega rompendo todas as ideias clássicas acerca do universo, acerca do nosso papel dentro dele. E tem um pequeno texto que eu gosto muito, que eu tirei, inclusive, do meu livro de física quântica, de quando eu estudei no mestrado, um livro repleto de equações matemáticas, onde os autores definem a física quântica, a teoria quântica, como um processo de relação. Os físicos descartam, os arquitetos da física quântica, eles descartam a ideia de um mundo existente, dependente do observador. Eles entendem o universo como um processo de relação. Por que que eles chegam a essa visão inesperada? Porque quando se trabalha com o mundo atômico e subatômico, a partícula quântica, ela é uma dualidade onda-partícula, ela não tem uma natureza definida. E quando ela é uma onda de quê? Ela é uma onda de probabilidades. Então, a coisa vai ficando mais esquisita. Por isso que o Richard Feynman, que foi um ganhador do Prêmio Nobel, um dos arquitetos da teoria quântica,
ele dizia que se alguém disser que entendeu a física quântica, é mentira, porque nem os próprios físicos têm uma explicação dos modelos que eles postularam. A física quântica, vários arquitetos, vários físicos foram sendo arquitetos da física quântica, propondo equações, propondo ideias, propondo teorias, eles postulavam aquilo e na hora que eles aplicavam aquilo funcionava. E a física quântica, a teoria quântica hoje está aí criando tecnologia, né? Mais de 1/3 do PIB mundial gira em torno da física quântica, ela está presente nas nossas vidas e ela traz realmente uma base de compreensão do universo de uma maneira que a espiritualidade surge de modo natural. A espiritualidade aqui, é importante ressaltar, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de dogmas, eu estou falando de espiritualidade no sentido de nos conectarmos a algo maior, de buscarmos um sentido para a vida, um sentido para a nossa existência, que é o que inquieta os corações de todos os seres. Então, acho que seria isso, para não estourar aqui o meu tempo, daria para falar ainda por mais alguns minutos, mas eu vou passar a vez, que eu quero ouvir os nossos colegas que têm contribuições maravilhosas para hoje.